Então vamos às perguntas. E a primeira pergunta desta rodada do Jogo da Bíblia, valendo 10 pontos. Quais alimentos Jesus multiplicou? A primeira resposta diz que foi ovos e leite. A segunda resposta, pães e peixes. A terceira resposta, trigo e cevada. E a quarta resposta, carnes e arroz. Tempo na tela. E a resposta certa é pães e peixes. Veja o que está escrito em João capítulo 6. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Agora vamos para a segunda pergunta, valendo 10 pontos. Qual o grau de parentesco entre Moisés e Arão? A primeira resposta diz que eles eram primos. A segunda resposta, cunhados. A terceira resposta, tio e sobrinho. E a quarta resposta, irmãos. Valendo! E a resposta certa é irmãos. Em Êxodo capítulo 6 está escrito: Moisés, porém, perguntou ao Senhor: Como o Faraó me dará ouvidos, se não tenho facilidade para falar? O Senhor lhe respondeu: Dou-lhe a minha autoridade perante o Faraó, e seu irmão Arão será seu porta-voz. Agora vamos para a última pergunta, valendo 10 pontos. Qual é o primeiro livro do Novo Testamento? Primeiro, o Evangelho de Lucas. Segundo, o Evangelho de Mateus. Terceiro, o Evangelho de João. E quarto, o Evangelho de Marcos. Valendo! E a resposta certa é o Evangelho de Mateus. Esse livro foi escrito pouco mais de 10 anos após a morte de Jesus. O livro de Mateus começa com a genealogia de Jesus e termina com a sua morte e ressurreição. Além disso, ele fala sobre a missão dos discípulos e algumas parábolas. Agora nós vamos para a segunda rodada, valendo 30 pontos. Elas são um pouco mais difíceis. Vamos ver se você vai acertar, hein? E agora vamos para a primeira pergunta. O que Simão Pedro respondeu quando Jesus o perguntou: Quem vocês dizem que eu sou? A primeira opção diz que Pedro respondeu: Tu és filho de Maria. A segunda opção, Pedro respondeu: Tu és um profeta de Jerusalém. A terceira opção, Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a quarta opção, Tu és a estrela da manhã. Valendo! E a resposta certa é: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja o que está escrito. Jesus perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora vamos para a segunda pergunta, ainda valendo 30 pontos. Qual foi o primeiro filho de Adão e Eva? A primeira resposta diz que foi Sete. A segunda resposta, Caim. A terceira resposta, Lameque. E a quarta resposta, Abel. Vamos ver se você consegue, hein? Valendo! E a resposta certa é Caim. Veja o que está escrito no livro de Gênesis. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: Com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Agora vamos para a última pergunta, valendo 30 pontos. Essa eu acho que você vai acertar, hein? Vamos lá. Qual foi a 10ª praga do Egito?
Primeiro, gafanhotos. Segundo, a morte dos primogênitos. Terceiro, piolhos. E quarto, trevas. Tempo na tela. E a resposta certa é morte dos primogênitos. Veja o que está escrito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Agora nós vamos para as perguntas que valem 50 pontos. Essas 3 perguntas são bem mais complicadas e vão exigir um pouco mais de você, hein? Vamos lá. A primeira pergunta: quantos livros da Bíblia têm apenas um capítulo? A primeira resposta diz que é apenas um livro. A segunda resposta, 3 livros. A terceira resposta, 5 livros. E a quarta resposta diz que 7 livros têm apenas um capítulo. Tempo na tela. E a resposta certa é 5 livros. São eles: Obadias, Filemon, Judas, 2 João e 3 João. Agora vamos para a segunda pergunta, ainda valendo 50 pontos. Segundo o Evangelho de Mateus, quantas gerações se passaram de Abraão até Davi? A primeira resposta diz que foram 11 gerações. A segunda resposta, 14 gerações. A terceira resposta, 16 gerações. E a quarta resposta diz que foram 18 gerações. Vamos ver se você consegue, hein? Valendo! E a resposta certa é 14 gerações. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 1. Ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. Agora vamos para a última pergunta, valendo 50 pontos. Preste bastante atenção, hein? Na parábola de Jesus, em quantos lugares diferentes o semeador lançou suas sementes? A primeira resposta diz que ele lançou em 4 lugares diferentes. A segunda resposta diz que foram em 5 lugares. A terceira resposta diz que foram em 6 lugares. E a quarta resposta diz que foram em 7 lugares diferentes. Tempo na tela. E a resposta certa é 4 lugares diferentes que o semeador lançou suas sementes. Veja o que Jesus disse. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por 1. E agora vamos para a pergunta bônus, que vale 100 pontos. Se você fez poucos pontos até agora, ela pode te ajudar. E se você foi bem, ela terá a chance de aumentar ainda mais a sua pontuação, hein? Vamos lá, preste atenção, hein? Qual capítulo de qual livro está exatamente no meio da Bíblia? A primeira resposta diz que é Provérbios capítulo 3. A segunda resposta, Cantares capítulo 5. A terceira resposta, Salmo 118. E a quarta resposta, Salmo 91. Eu vou te dar 10 segundos, hein? Valendo!
E a resposta certa é o Salmo 118. Se você acertou, parabéns! O Salmo 118 é o capítulo que está exatamente no meio da Bíblia. Existem 594 capítulos antes e depois dele. E o versículo que está bem no meio da Bíblia é o versículo 8 deste Salmo, que está escrito: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. E aí, como você se saiu hoje? Você conseguiu acertar muitas perguntas? Então eu quero te dar os parabéns. Mas se você não conseguiu acertar tantas assim, não tem problema, porque o propósito desse jogo é justamente esse, te ajudar a conhecer mais da Palavra de Deus. Então, se você já fez a soma dos seus pontos, deixe aqui nos comentários, porque eu quero ver, tá bom? Que Deus abençoe e compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares e com todas as pessoas da sua igreja. Deus abençoe.